Vamos falar agora de mercado financeiro. Foi um dia de muita turbulência. A agitação já começou ontem à noite com os mercados pressionados, a ata do Federal Reserve. Hoje já tivemos momentos piores aqui do mercado brasileiro. Agora o dólar sobe 0,84%, a cotação de venda está um pouco acima do pouco abaixo dos R$ 5,58 e a bolsa quase estável, queda de 0,05%. Vamos falar sobre isso com a Camila Abdelmalak, que é economista-chefe da Veda Investimentos. Camila, boa tarde. Boa tarde. Bom, Camila, o que aconteceu que o mercado, de repente a gente pode falar até que ficou de bom humor, porque o dólar chegou a subir mais de 2,5%, a bolsa com uma queda acentuada. Nós tivemos queda acentuada também das bolsas desde a Ásia, depois na Europa e nos Estados Unidos. O que acomodou o mercado agora? Na verdade, a gente está ainda num vai e vem, né? A gente ainda não pode respirar com confiança e com sossego, porque a gente está no meio de uma instabilidade no cenário político e, infelizmente, o mercado financeiro acaba sofrendo as consequências. Então, agora, na parte da tarde, o mercado financeiro, principalmente a bolsa e o dólar, eles estão muito sensíveis às negociações em relação a uma derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro sobre o reajuste do salário do servidor público. Então, a gente tem, nessa semana, a pauta fiscal, toda aquela história do Paulo Guedes sair ou não por conta da política que ele quer adotar, que é de controle dos gastos. E aí o mercado fica tenso com qualquer pauta que mexa nas contas do governo. Então, os investidores estão de olho agora na parte da tarde, na votação que deve acontecer na Câmara dos Deputados sobre os vetos presidenciais. Teve uma posição clara já de Rodrigo Maia defendendo a responsabilidade fiscal, dando a entender que defende que a Câmara mantenha o veto do presidente aos reajustes do funcionalismo. Agora, Camila, tem preocupações vindas do exterior também, porque nós tivemos as bolsas europeias com quedas acima de 1%. Nos Estados Unidos, hoje, um movimento mais positivo, mas ontem o Federal Reserve também trouxe preocupações, por exemplo, ao sinalizar o impacto que a pandemia ainda vem tendo sobre a economia. E, aliás, o Fed chegou a citar a nossa política de juros e o câmbio aqui no Brasil, não é? Exatamente. No cenário externo, a gente tem essa preocupação, na verdade, com o ritmo da retomada da atividade econômica. Então, o que acontece no mercado financeiro é que os investidores antecipam o movimento, então estava todo mundo otimista com essa saída da crise de saúde. O que acontece é que esse retorno à atividade econômica não está sendo tão rápido, né? A velocidade da recuperação ela não vai ser tão rápida e isso acabou frustrando os investidores. Foi essa constatação do Fed de que esse ritmo de recuperação não vai ser tão rápido. E aí também ontem o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, comentou na ata de decisão de política monetária que não vai ter mais nenhuma atuação por parte deles de estímulo monetário, colocando a responsabilidade para o estímulo fiscal. E isso acabou frustrando os investidores e batendo nos mercados internacionais. Agora, e o fato de ter citado a nossa política cambial, política de juros? Exatamente. A gente tem, na verdade, aqui, falando da política cambial, a gente tem até um exemplo hoje, né, da atuação do Banco Central no mercado cambial. A gente viu a pressão sobre a taxa de câmbio e tem aquele medo do mercado da taxa de câmbio, de repente, chegar aos R$ 6. E aí hoje, inclusive, o Banco Central já atuou 3 vezes no mercado cambial para tentar contornar essa pressão sobre a taxa de câmbio. A gente sabe que nos Estados Unidos, enfim, inclusive um posicionamento do presidente Donald Trump, ele não gosta muito quando as moedas dos outros países estão desvalorizando, porque ele acha que favorece as exportações, né, para os Estados Unidos em detrimento dos produtores que tem lá. Então, a gente tem essa questão aí da política cambial e é um artifício que o Banco Central está tendo que recorrer, sim, nesse momento de pressão e de instabilidade aqui no Brasil. E em relação à política monetária, pelo menos acho que a gente tem uma boa notícia aí por esse lado, porque a gente está passando por um momento de crise, por um momento de incerteza, mas dessa vez com a taxa de juros perto de 2% e não lá nos 14%, 12% quando estava na última crise.
Agora, Camila, essa questão que você colocou do lado fiscal, as preocupações do mercado, elas vêm mesmo desde a semana passada, quando se começou a discutir a possibilidade de alguma driblada aí no teto de gastos, alguma flexibilização, não se sabe como o governo vai lidar com o auxílio emergencial, criação de Renda Brasil, tem vários E, fatores, tem o veto ainda de exoneração da folha. exatamente, a gente tem esse tema, ele é muito sensível. Na verdade, a gente depositou uma expectativa nessa eleição do presidente Jair Bolsonaro em cima da equipe econômica, e o Paulo Guedes ele entrou com um propósito de reverter essa trajetória do endividamento do Brasil, que era insustentável. Então a gente começou com a reforma da presidência e aí da previdência, desculpa, e aí então tinha expectativa de que a gente pelo lado da arrecadação ia fazer a reforma tributária. Foi quando começou a azedar o mercado, porque quando a gente viu a complicação da tratativa da reforma tributária e de que isso não deve andar tão rápido dentro do Congresso, já começou a vir a preocupação de como que a gente vai tocar a situação para 2021. Aí entrou outro ingrediente nessa receita, que é essa vontade do presidente Jair Bolsonaro dar a carimbada dele nesse programa assistencialista, transformar o auxílio emergencial e o Bolsa Família no Renda Brasil. E também a gente não tem espaço para acomodar esse novo gasto, porque com o auxílio emergencial a gente descobriu milhões de brasileiros que não tinham CPF, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande de como que vai ser essa condução das contas do governo, e isso está, enfim, estressando muito o mercado. E essa questão que agora veio à tona, que está na moda, né, que é o teto dos gastos. Como que a gente vai fazer com essa situação? Porque a gente tem um limite para os gastos, e muito provavelmente a gente vai infringir esse limite. O que isso significa para o mercado financeiro? Significa que o risco, né, de calote ou de insustentabilidade da dívida aumenta. E aí a percepção para o investidor estrangeiro em relação ao nosso país fica muito ruim, e por isso que a gente vê também essa pressão na taxa de câmbio. O investidor estrangeiro acaba tirando o seu recurso do mercado doméstico. Então é uma situação muito complicada. E acaba tirando dinheiro até da Bolsa de Valores, que vem muito bem em recuperação, mas a gente vê que não é pela participação do capital externo. O capital externo ainda está querendo ver o que o Brasil vai mostrar de resultado efetivo, né? Exatamente, o investidor estrangeiro, ele fica assim com um pé atrás. Quando a gente olha para o mercado acionário, a participação do investidor estrangeiro é relevante ainda, é ao redor de 40%, só que ela vem se reduzindo desde o ano passado por conta justamente dessa complicação do cenário político. Para o investidor estrangeiro, é muito complicado entender toda essa bagunça que acontece dentro do nosso Congresso, de condução da política econômica, ver o ministro da Economia tentando adotar uma diretriz econômica, só que ver que o presidente é enviesado para outra diretriz econômica. Com toda essa incerteza, acaba deixando o investidor estrangeiro com preguiça do Brasil e escolhendo outros mercados emergentes onde ele tem um retorno maior e com uma percepção de risco menor. E com isso, acaba batendo também no mercado acionário, porque ele reduz a sua posição no mercado, no Ibovespa, né? Perfeito. Ouvimos a Camila Abdel-Malak, que é economista-chefe da Veda Investimentos. Camila, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigada.